E aqui uma pessoa diz que na partilha de ontem se falou acerca do trabalho por parte de médicos e de psicólogos em conexão com a sua própria alma e com a alma do paciente. E como sabemos quando isto ocorre? Somos conscientes deste processo? Pergunta a pessoa. Como lograr esta conexão? Bem, nós podemos ter consciência de que esta conexão é necessária. E tendo consciência que isto é necessário, aspirar a ela, aspirar que esta conexão aconteça. Portanto, ter fé que algo está em processo, que algo está em andamento. Nós sabemos que é necessária essa conexão com a alma, sabemos que ela é possível, aspirar a ela e trabalhar com isto presente. E uma pessoa gostaria de saber se uma depressão pode ajudar alguém a encontrar o caminho espiritual. E como fica a alma da pessoa nesta situação? Bem, uma depressão pode significar que a alma se afastou porque ela não estava conseguindo que a personalidade ou que os corpos acompanhassem o seu ritmo, acompanhassem as suas intenções. Então, se uma alma vai se afastando, isto pode estimular os veículos, pode estimular a personalidade a fazê-la retornar, se sente falta de alguma energia. Então, uma personalidade bem tratada diante de uma depressão, esta personalidade pode entender que cabe a ela fazer a alma voltar, cabe a ela fazer este núcleo ser reavivado. Então, este é um trabalho que se faz com a pessoa em depressão. E outra pessoa pergunta: como ajudar a pessoa nesta fase? O que seria útil fazer para ajudá-la? Bem, se é uma pessoa que pode compreender, se é uma pessoa que tem um certo nível mental, pode lhe explicar o que está se passando. E se pode apresentar para a pessoa as leis da alma, pode-se ajudar a pessoa a voltar a se interessar pela alma, mas aí durante a depressão a pessoa pode ter algumas dificuldades, certas dificuldades que possam estimulá-la a retomar este contato. As formas de ajudar são inúmeras e isso se deve pedir luz na hora daqueles contatos, na hora daquele processo, para que se ajude da forma melhor possível. As formas são infinitas. Para cada pessoa há uma forma, há um momento exato, um momento correto de se transmitir alguma coisa, e isto cabe a nós estarmos atentos para trabalharmos bem neste sentido. E uma pessoa diz: se Jesus nos ensinou a lei, deixe os mortos acompanharem os mortos, por que então ele ressuscitou Lázaro? Deixe os mortos acompanharem os mortos significa nós não invadirmos outros planos de consciência para onde as almas vão. As almas desencarnam e vão para planos de consciência que têm outras leis, leis diferentes deste plano físico onde elas estavam encarnadas. E nós não teríamos que invadir estes planos, nós não deveríamos seguir estas almas com a nossa mente ou com a nossa intenção, porque lá as leis são outras, que nós não conhecemos. Então, ao começar a solicitar estas almas ou ter a intenção de segui-las, vamos perturbar um processo de reconhecimento dessas leis que elas vão fazendo lá do outro lado. Aqui, por exemplo, as pessoas estão na lei material
então costumam achar falta de quem parte. Mas isto não é um problema do lado de lá. Porque do lado de lá são outras leis, basta que alguém pense em alguém, ele está presente. Então, se nós vamos com esta mentalidade daqui seguir quem está do lado de lá, nós vamos perturbar esta vivência lá. Quem parte não vai ter saudade de ninguém, porque quem parte do lado de lá, basta que pense em alguém, aquilo está presente na consciência dele. É completamente diferente daqui. Então, se aqui nós nos mantemos só nestas leis materiais, só nesta vibração física própria da vida externa, então nós nos privamos de todo este conhecimento. Mesmo estando aqui encarnado, nós não precisamos sentir falta de nada nem de ninguém, se não estivermos cristalizados na lei material. Mas se estivermos buscando outros planos de consciência e reconhecendo a existência de outros estados ou de outras situações. Então, mesmo encarnados, se estivermos concentrados no nosso núcleo mais interno, nós podemos não sentir a ausência de ninguém. Estando encarnado, isto não quer dizer que outros seres estejam ausentes. Eles estão em outros planos, em outras dimensões. E se nós não nos limitarmos a esta dimensão física, nós sentimos a presença deles a qualquer momento, se for necessário. Agora, como é que ele ressuscitou Lázaro? Não, Lázaro não estava morto. Isto são coisas da Bíblia mal traduzida ou da Bíblia mal interpretada. Lázaro estava passando por um processo muito profundo de iniciação que estava sendo coordenado por Jesus. Então, ele estava num nível muito profundo da consciência dele e Jesus foi trazê-lo de volta. Agora, se as pessoas que estavam em volta de Lázaro interpretaram que aquilo era uma morte, isso é por falta de compreensão destas pessoas. Mas Lázaro não estava morto. Porque se alguém desencarnou, isto é contra todas as leis fazê-lo voltar. De forma que Jesus não podia ter feito isto. E aqui estão pedindo para que se explique como ocorre a bilocação. Bilocação, quando nós sabemos, é estarmos em outros lugares ao mesmo tempo que estamos aqui. E lá nos outros lugares somos vistos também. Isto pode acontecer porque os nossos corpos sutis, nosso corpo etérico, nosso corpo astral ou nosso corpo mental, pode se manifestar em outros lugares, porque eles não são como o corpo físico que não tem a mesma mobilidade. Então um corpo físico não pode estar aqui e num outro lugar ao mesmo tempo. Mas o corpo etérico, o astral e o mental pode. Então, esses corpos internos, esses corpos sutis, podem estar ao mesmo tempo em outro lugar e lá se manifestarem de alguma maneira. Ou se materializarem, ou abrirem a visão de quem está lá, de forma que quem está lá os veja no plano em questão. Um corpo etérico, um corpo astral muito fortalecido, muito ativo, se ele se desloca, ele pode estimular a visão etérica e a visão astral em quem está lá perto. E astralmente ou etericamente, as pessoas os podem ver, não precisa que ele se materialize. Mas em certos casos, ele pode se materializar. E uma pessoa ouvindo a respeito dos estigmas de Padre Pio e de São Francisco, diz que conheceu uma pessoa jovem que estava em grupo, visitando uma igreja no Peru. E enquanto ele orava junto com o grupo, começou a sangrar na cabeça
E ele disse estar vendo Nossa Senhora que dava o nome àquela igreja. E ele disse que ela falava com ele dando-lhe instruções. Então a pessoa gostaria de saber se essas manifestações são comuns e o que ela representa para a pessoa e o que esta manifestação representa para aqueles que estavam presentes. Os centros intraterrenos ou os centros suprafísicos, os centros planetários, nos passam continuamente instruções. Mas essas instruções podem ser por vias internas, de forma que não há fenômeno algum nesses casos. Então são instruções por vias internas. Outras instruções nós recebemos telepaticamente. Recebemos sob a forma de inspiração, sob a forma de intuições, ou sob a forma de ideias positivas e evolutivas, importantes que possam surgir na nossa mente. Isto pode ser uma transmissão de um destes centros que cuidam do progresso da Terra e que cuidam de levar a Terra para um desenvolvimento, não só psíquico, mas um desenvolvimento espiritual também. E entre as formas de transmissão que os centros intraterrenos usam, é projetar imagens de seres conhecidos ou projetar símbolos para que estes símbolos ou essas imagens, irradiando a sua energia, nos ajudem a compreender certas coisas, nos ajudem a nos coligarmos com fatos internos. Então, se há uma dessas projeções, uma dessas imagens, a pessoa que a detecta, a pessoa que a observa, passa sempre por uma expansão de consciência. E já não é mais a mesma depois de ter vivido esta experiência da aparição. Agora, sangrava na cabeça naquele momento, talvez porque isto deu muita estimulação para esta parte superior do corpo, ou deu muita estimulação para o cérebro do indivíduo, a ponto disto se manifestar externamente. Então, para a pessoa que passou por essa experiência, isto é uma expansão considerável da consciência. E da sensibilidade dos veículos também. Agora, por que os outros do grupo não passaram por esta mesma experiência desta visão? É porque karmicamente não estavam coligados com este tipo de manifestação. Karmicamente deveriam receber isto indiretamente, através de um outro. Houve outras aparições deste tipo, outras projeções, como no caso de Fátima, aonde não foi só um que viu a projeção, outros viram. E houve também outros casos em que uma verdadeira multidão viu a aparição. Então isto depende da intensidade do fenômeno ou depende da necessidade da humanidade dar alguns passos. Então, há momentos, há etapas em que é suficiente que um membro da humanidade passe por esta experiência. E depois ele transmite aos outros e todos dão o passo. Mas há momentos em que precisa um grupo maior ter a mesma experiência. Às vezes são processos muito intensos, são processos muito profundos, então é escolhido um grupo para passar por essa experiência. Ou, no caso em que uma multidão passa pela mesma experiência, é porque havia necessidade de mais representantes da humanidade estarem ali passando por aquilo, para que a humanidade toda depois pudesse absorver, ser tocada por aquele movimento da energia. A pessoa diz: quando meus filhos nasceram,
Eu os via como amigos, como seres que estavam ao nosso redor para crescermos juntos. Hoje, cada vez mais os vejo como irmãos. Assim, por vezes, me sinto muito responsável por eles, mas me vem a dúvida: até onde vai esta responsabilidade? Bem, certas tarefas que nós temos para com os nossos semelhantes, certas tarefas são vigentes até aquele ser tomar consciência de si mesmo. E no momento em que aquele ser se assume e toma consciência de si mesmo e não precisa mais da nossa ajuda, nós devemos ter a habilidade de nos recolher, para que ele continue o seu desenvolvimento e para que a sua essência interna tenha o campo aberto, tenha o caminho liberado para cuidar daquilo e para conduzir aquele ser. Se nós percebemos que o ser já pode se assumir e que nós não temos mais que estar influindo ali, a partir deste momento nos cabe dar o exemplo, nada mais. Uma pessoa está perguntando o que é Erques. Erques é uma sigla, significa encontro dos remanescentes cósmicos siderais, cósmicos com K. Então, encontro dos remanescentes cósmicos siderais. Então, Erques é um centro intraterreno, no plano interno, no plano sutil, a partir do plano etérico, e que está encarregado de acompanhar a transição da Terra. Como ele é um núcleo de remanescentes cósmicos, são consciências cósmicas deste sistema solar e de mais além, é um centro que conhece profundamente o destino da Terra, porque não é terrestre, não é terreno. Ele é formado por consciências cósmicas. Os habitantes de Erques são consciências cósmicas, em geral. Agora, isto não exclui que Erques possa receber consciências terrestres também. Há muitos seres que terminam a sua trajetória na superfície e que depois transmigram para as dimensões de Erques e continuam o seu desenvolvimento em Erques, sendo terrestres. Mas aquilo é mantido no nível em que está e no nível de conhecimento que ali existe, porque são consciências cósmicas que estão ali reunidas. Aqueles que se voltam para Erques, aqueles que buscam uma certa realização espiritual, aqueles que procuram um caminho espiritual bem universal, são acolhidos nesta consciência de Erques e passam a fazer parte desta consciência. E Erques, como núcleo sideral, como núcleo cósmico, passa a instruir estes seres internamente e passa a estimulá-los para que tenham expansões de consciência. Do ponto de vista físico, Erques está presente só como irradiação. Em certos momentos, etericamente, ele se faz presente como luzes, lá na região onde ele está focalizado, que é a região de Córdoba, lá na Argentina. Erques, como centro planetário, pode manifestar civilizações e cidades, pode estar estimulando, pode estar construindo nova civilização, mas a sua principal focalização está lá fisicamente nesta região da Argentina. Erques é responsável pela livre expressão da energia espiritual no planeta.
Então, onde quer que haja energia espiritual se expressando, Hermes pode estar ajudando ali. Porque Hermes está encarregado de elevar a vibração do planeta para sintonizar a Terra com mundos superiores. Então, esta transição pela qual a Terra está passando, de se sutilizar e de sintonizar com mundos superiores, até com consciências extragalácticas, é Hermes que está estimulando esta sintonia. Está trabalhando a Terra neste sentido. E se é possível, pergunta uma pessoa, um ser extraterrestre tomar o corpo de alguém? E se é verdade que seres de cidades intraterrenas circulam entre nós? O ser humano da superfície da Terra, ele esqueceu a sua origem cósmica, esqueceu a sua proveniência. Então demonstra separatividade quando ouve falar em outros seres de outras dimensões, de outros níveis, de outros planetas. Se o ser humano não estivesse esquecido da sua origem, tudo isto seria muito natural para ele. Seria tão natural que ele poderia perceber a consciência extraterrestre presente aqui. Ou ele podia até ver estes seres aqui presentes em outras dimensões. Os seres extraterrestres evoluídos e os seres intraterrenos evoluídos nos estimulam, com a sua presença aqui, a termos uma visão mais ampla do universo e nos estimulam a estabelecermos relações com os vários níveis deste universo. Para fazer isto, não necessariamente estes seres precisam se fazer presentes fisicamente para nós, porque eles nos trabalham internamente. Essas ajudas que esses extraterrestres e esses intraterrenos evoluídos nos dão são sempre conduzidas por hierarquias maiores, por consciências maiores do que eles que nos ajudam. Então não há possibilidade de um extraterrestre evoluído e de um intraterreno evoluído nos estar desencaminhando, porque eles são coordenados, eles são conduzidos por consciências ainda maiores e que conhecem a nossa evolução e que conhecem o caminho que nós teríamos que percorrer. E o plano evolutivo considera este tipo de ajuda, considera este tipo de presença muito importante para a humanidade da superfície. Porque a humanidade da superfície, encarnada, está de tal maneira envolvida com a consciência material densa que ela daí não poderia sair se não fosse a ajuda de consciências que já estão libertas dessas dimensões físicas. Então faz parte do nosso processo evolutivo esta influência, esta ajuda. Isto faz parte. Sem isto, nós não poderíamos sair desta consciência material aqui da superfície. No passado, havia consciências extraterrestres e intraterrenas menos evoluídas agindo na superfície. Mas esta etapa já terminou, porque a partir de uma certa conscientização que o planeta fez, que o ser planetário conseguiu, o planeta ficou imune destas interferências de seres menos evoluídos que a sua própria consciência. Então, a partir de uma iniciação que o planeta teve, o planeta Terra teve, todas estas consciências inferiores à sua própria consciência, que não eram daqui, foram afastadas. Agora, se seres de cidades intraterrenas estão circulando entre nós, isto é uma questão de expansão da consciência deles. Saruma, por exemplo, vivia encarnado aqui na superfície e, ao mesmo tempo, vivia em Hermes.
e em outros planos de consciência, sem o corpo físico, logicamente. Então deve haver sim seres intraterrenos que tenham a sua consciência participando de fatos aqui, seres encarnados ou não encarnados. Houve momentos muito importantes para a vida na superfície da Terra e houve momentos em que era muito fundamental que certos grupos políticos ou certos grupos dirigentes tomassem decisões adequadas para os problemas da superfície. Houve momentos em que estes seres se materializaram. Isto aconteceu nos países nórdicos, dentro de salas de reuniões ou dentro de parlamentos, e foram vistos por todos os presentes. E parece que mesmo assim, com tudo isto, se recusaram a fazer o que estava sendo sugerido. E essas materializações tanto podem durar toda uma encarnação naquele corpo, como essas materializações podem ser temporárias. Essas materializações podem ser também momentâneas e logo o ser se desmaterializar. Nicolás, que é um ser de hierarquia, Nicolás se materializou por períodos. Apareceu e desapareceu em seguida. Isto depende da tarefa a ser cumprida, ou depende da necessidade destas presenças. E as possibilidades são inúmeras, as possibilidades são infinitas. Muitas vezes é necessário um contato astral, não é necessário um contato físico. E um contato astral eles podem ter conosco durante o sono, por exemplo. Ou pode ter um contato no plano astral e nós termos consciência ou não disso. Para isto é necessária a aquiescência e autorização da mônada do indivíduo. Se a mônada do indivíduo não está no processo, não está participando disso, nenhum ser evoluído vai interferir em um outro. Um ser evoluído vai se aproximar de nós para trazer uma ajuda deste tipo quando a nossa mônada dá a aquiescência, quando a nossa mônada está concordando com isto e está no processo mais ou menos conscientemente. Agora, para um ser desse usar o nosso corpo, para um ser desse estar no nosso corpo trabalhando, é preciso que o nosso corpo já tenha uma certa disciplina, senão o corpo não é válido para isto. E esta disciplina inclui uma adaptabilidade a uma vibração diferente. O corpo tem que estar disciplinado e o corpo ser adaptável a uma certa vibração. Senão o corpo não pode ser ocupado por aquele ser. E a ocupação do corpo por um outro ser nem sempre inclui que a mônada, que o ser que está ali naquele corpo tenha que se retirar. No mesmo corpo podem conviver mais de uma consciência. A consciência original daquele corpo, o ser que está encarnado naquele corpo e ao mesmo tempo a outra consciência. Podem conviver ali dentro. Se a consciência que está no corpo, ou aquela alma, ou aquela mônada, já tem uma certa evolução e que possa conviver com aquilo no mesmo corpo. E uma pessoa está perguntando se nós podemos amar o nosso semelhante sem amarmos a nós mesmos. Não, não podemos. Nós temos que primeiro aprender a amar em nós. Isto é, amar em nós é um pouco diferente de nos amar. Isto é um pouco diferente. Então, nós temos que aprender a amar a Deus no nosso interior. Porque todos nós temos uma essência divina, que as pessoas chamam de Deus. Então, todos nós temos uma essência divina. E nós precisamos amar aquela essência em nós. Isto é que é amar a nós mesmos. Isso não tem nada a ver com o corpo, e nem com a personalidade, nem com o ego.
Nós temos que amar aquela essência divina que nós somos. E enquanto nós não amamos esta essência em nós, nós não encontramos a forma adequada de amar os nossos semelhantes. Podemos amar os nossos semelhantes, mas de uma forma animal ou de uma forma humana, mas não de uma forma universal, não de uma forma que possa realmente ajudar o outro a encontrar esta união profunda com a vida universal. Então nós teríamos que primeiro estar buscando esta nossa entidade interna, estar buscando esta nossa essência interna, teríamos que primeiro estar voltados para esta essência interna, amar aquilo, reconhecer aquela presença, para depois amarmos corretamente os nossos semelhantes. Não é que quem não ame a si próprio não consiga amar os outros, consegue, mas consegue amar os outros de uma forma diferente. Este amor interfere, solicita, este amor cobra, exige, este amor não conhece a necessidade do outro. Tudo isso é o amor humano. O amor humano se lança sobre os outros sem saber o que o outro necessita. O amor humano se lança sobre os outros sem saber quais são as verdadeiras carências ali. Então erra na dose, erra no grau. Então é muito necessário, ao amar o semelhante, que nós estejamos mais em contato com a nossa essência interna. E até que ponto esse amor nos é nocivo? Bom, o amor é a energia de ligação, é a energia de inclusão nesse sistema solar. Então, quando você ama, você está ligando. Sempre que você ama, você está reunindo, você está incluindo. Então, se você ama alguém pessoalmente e não universalmente, você está se unindo com o karma material daquela pessoa. Isto é muito nocivo para os dois desenvolvimentos, de ambos. Porque se você se une ao karma material daquele outro, você tem que cumprir aquele karma material e aí nem sempre pode ir desenvolvendo o seu karma. Então, isto é um atraso, isto é considerado um atraso dentro do desenvolvimento kármico, dentro da lei evolutiva. E esta pessoa pergunta se existe diferença de amor para com pais, filhos, esposas, etc. Realmente não deveria haver. Agora, se nós estamos direcionando o nosso amor para uma pessoa, para uma situação, para um filho, para uma esposa, se nós estamos direcionando este amor, então nós vamos reforçando esses laços kármicos materiais e vamos criando um estado de mal-estar entre as pessoas, porque para começar, um vai achar que o outro está sendo mais amado. Então isto só traz como resultado esta vida terrestre de superfície, aonde se acaba em guerras, guerras mundiais até. Claro que isto não é o caminho. E se cada um de nós procurar esta essência interna e procurar amá-la, desta essência interna vem o grau de amor que nós temos que irradiar para cada um. Não é que você possa dar o mesmo grau de amor para todos. Internamente sim, e na sua consciência sim, no seu íntimo sim. Mas em nível tridimensional, em nível mental, em nível astral e em nível etérico, isto tem que ser graduado, isto tem que ser adaptado ao nível de consciência tridimensional daquele indivíduo. Então, no plano das almas ou no plano das mônadas, você pode amar inteiramente, incondicionalmente.
No plano tridimensional, aqui no mental, no emocional e no físico etérico, você pode, na sua consciência, estar amando incondicionalmente, na consciência. Mas na manifestação deste amor, você tem que ajustar esta energia à necessidade do indivíduo e principalmente ao grau de compreensão daquela pessoa por aquela união. A finalidade disto tudo é nós estarmos todos unidos. É de nós termos a consciência de que somos um só e que estamos dentro do único. Mas aqui há vários graus dessa manifestação e nós temos que estar atentos para não irradiarmos um certo fogo que o outro, num determinado nível, não possa ainda suportar ou não possa compreender. Porque se o outro se sente, no entender dele, amado demais, ele vai ter uma ideia não correta do amor. Ele vai ter o amor como uma coisa que está se enganando com ele, que está talvez exigindo dele mais atenção, exigindo dele mais dedicação. E isto tudo não é bom para o amor. Não é bom para a compreensão do amor. Então, para que o outro vá conhecendo o amor bem gradualmente, para que o outro vá compreendendo o amor, vá se unindo com isto e vá manifestando amor, sem interrupções, sem conflitos, sem desavenças, sem desequilíbrios, nós precisamos ser muito impessoais no uso desta energia. Impessoais quer dizer, estamos contando com a nossa essência, com o amor representado pela nossa essência. Isto é impessoal. E isto dá a cada um o que cada um precisa, sem personalismos e sem envolvimentos. E esta mesma pessoa pergunta se pode alguém evoluir sem amar. Não, neste sistema solar não. Nesse sistema solar, a energia básica é este amor, este segundo raio cósmico. E se nós não estivermos nesse amor, se nós não estivermos desenvolvendo este amor, se nós não estivermos colaborando com este raio, se nós não estivermos aqui a serviço desse raio, desse amor-sabedoria, nós não podemos evoluir tudo o que é possível. Então não se pode evoluir sem amar neste sistema solar. Em outros sistemas solares se pode, porque cada sistema solar representa um raio. Os raios são muitos, então em cada sistema solar há um processo de desenvolvimento e de evolução. Neste sistema solar, o caminho é o caminho do amor, que é o segundo raio cósmico. Vocês viram que o pensamento do dia de hoje diz que a medicina que este mundo enfermo necessita é o amor. Este é o pensamento do dia de hoje. E esta energia libertadora, curativa e sábia, ela nos move, ela nos deixa compreender a necessidade dos outros seres. Então, principalmente na medicina, o amor é fundamental, porque é o amor que nos faz perceber a necessidade do outro e nos faz perceber como é que nós vamos tratar os outros. E o amor também vai abrindo a nossa esfera de consciência e vai ampliando. E nós vamos incluindo na nossa esfera de consciência, através do amor, as vibrações de outros âmbitos de vida, de outros sistemas de vida e até de outros planetas, de estrelas, de mundos. Isto é através do amor que nós conseguimos esta abrangência, esta ampliação. Quando o amor se manifesta, ele está avisando a evolução da vida em geral.
e não a evolução de um setor da vida. À medida que o nosso amor se amplia, nós amamos a vida toda, a vida única. Então não há mais diferença entre os vários setores da vida para nós e não há mais diferença entre os vários expoentes da vida, entre os vários seres criados. Então, se o nosso amor se expande e se nós percebemos que a vida é única, então o nosso amor vai com a mesma simplicidade para um ser do reino vegetal, como do animal, como do mineral, como do reino humano, como do reino espiritual. Este amor vai para todos os reinos igualmente. E este amor é uma energia profunda, muito misteriosa, inexplicável, e quando você está amando incondicionalmente, você não tem explicação para aquilo. Inútil você querer entender como é que você está amando incondicionalmente, porque isso não é explicado. O amor está acima dessas explicações e o amor está acima de qualquer forma de compreensão. Então, se vocês sentem o amor através de alguém, tome cuidado para não pedir explicações, porque ninguém sabe como ele está amando, por que ele está amando e que amor é aquele. Ninguém sabe aquilo. E nem é preciso saber. E quando você também estiver deixando o amor fluir, você não faça muitas perguntas sobre aquilo em você, porque aquilo sabe o que faz, aquilo sabe como agir, aquilo sabe o que manifestar e aquilo sabe como curar, aquilo sabe como exteriorizar aquilo que precisa ser exteriorizado. E diante deste mistério, se nós compreendemos este mistério e respeitamos este mistério, não há nenhum problema com amor. Não há nenhum problema de nós sermos compreendidos e nenhum problema de nós compreendermos os outros, porque isto é realmente muito misterioso e você não pode realmente compreender ninguém. Você não pode compreender nem a si próprio nesse nível e nessa energia. Essa energia você tem que viver. Esta energia você tem que se dar a ela, que percebê-la, que se identificar com ela, e aqui não tem absolutamente nada a compreender. E uma pessoa pergunta: na partilha de ontem nos foi dito que quando a alma começa o seu movimento de retorno, a personalidade deve passar a servi-la. Como é esse serviço que a personalidade presta à alma? Qual é a essência desse serviço? Parece que a personalidade deve estar muito consciente deste trabalho, não é? Esse serviço que nós temos que prestar, esse serviço nós vamos encontrando à medida que queremos encontrá-lo. Então, se nós já sabemos que nos cabe servir, nós devemos internamente fazer esta pergunta: o que devo servir? Ao que devo servir? Qual é o meu serviço? Está fazendo esta pergunta continuamente. E não há dúvida nenhuma que esta pergunta vai ter resposta. Quem está consciente de que vive para o serviço, ele precisa estar firme nesta consciência e ficar atento para não deixar de perceber o que ele tem que fazer. Mas aquilo vai se manifestando bem naturalmente. E nós vamos entrando na nossa linha de serviço sem perceber. E há muitos seres que servem com perfeição e que até hoje não sabem nada conscientemente disto. Então, você se encontra dentro do serviço, você vai servindo e o seu consciente pode não ter uma consciência nítida disto. Agora, qual é a essência desse serviço? Isto vai depender da energia, da essência do indivíduo. Se for um indivíduo do raio da vontade, ou se for um indivíduo do raio do amor-sabedoria, ou da atividade inteligente, então, se for um indivíduo em um destes raios, ele vai ter uma forma de servir, ele vai ter uma
vivência no serviço de acordo com a energia destes raios. Então, o serviço dentro da vontade e poder é uma forma diferente do serviço no amor-sabedoria. É uma forma diferente do serviço na inteligência ativa, ou do serviço através da harmonia e da arte, ou do serviço através da ciência, do serviço através da devoção, ou do serviço através da ordem, do ritual e da disciplina. São formas diferentes de servir que cada um de nós encontra a sua dependendo do raio, dependendo da própria energia original. E se a personalidade deve estar consciente desse trabalho, isto ela pode estar mais ou menos consciente, segundo o seu estado de pureza. Se a personalidade não está muito purificada, ela vai ter menos consciência desses fatos. À medida que ela vai se purificando, que ela vai se alinhando com os níveis superiores, ela vai compreendendo mais, ela vai participando mais conscientemente. Mas nunca, em nenhum caso, a consciência humana está totalmente inteirada destas coisas. Por mais consciente que a personalidade esteja de que está em serviço, isto é uma consciência muito relativa. A consciência do serviço mais aprofundada nós vamos ter na alma. E vamos ter uma consciência perfeita na mônada. Na personalidade não. Na personalidade nós temos esta intenção de servir. E temos esta possibilidade de querer servir cada vez mais. Isto sim, a personalidade deve ter. Deve ter este ímpeto, deve ter este impulso e esta aspiração. Mas consciência do que está acontecendo, no nível dela, é relativo. A alma que está na descida, ela está muito interessada, ela está muito envolvida ou muito apegada com os fatos externos, com os fatos físicos, com os fatos da vida, com os corpos, com as outras almas, com as outras personalidades. E a alma que está no caminho do retorno já está mais desapegada de tudo isto, já está mais livre de todos esses apegos e de todos esses envolvimentos. Ela ama, mas ama desapegadamente. Então, se uma alma está desapegada, sem deixar de amar, ela está no caminho do retorno. Se ela apresenta sinais de apego, sinais de envolvimento, é porque ainda ela está no caminho de descida. Ou ela está ainda se preparando para retornar para a sua origem. Agora, às vezes esses estados se misturam um pouco. A alma ainda está na descida e já está sendo chamada por uma força superior. Então as coisas aí começam a se misturar, começam a se mesclar, porque estas passagens nunca são bruscas. Estas passagens são muito harmoniosas. Da mesma forma, uma alma pode estar no caminho da subida e ainda ter traços das etapas ainda quando ela estava envolvida. Então, é um processo que diz respeito aos dois movimentos até um certo ponto. Mais alguma coisa? Como temos que impessoais sem chegar a ser diferentes? Podemos praticar a impessoalidade? A impessoalidade não é indiferença. Você fica buscando a sua essência interna, que você vai se tornando impessoal bem naturalmente. Ser impessoal mentalmente, aí pode dar indiferença, sim. Mas se você está buscando a sua essência interna, ela é impessoal. E aí, quando ela vai se manifestando bem naturalmente. É preciso buscar a essência interna, não buscar ser impessoal. É preciso buscar a essência interna. A impessoalidade vem como consequência.